Glória a Deus. Irmãos, eu falo para vocês que foi uma grande surpresa, eu não esperava. Mas quando o Senhor Ele ordena, nós só temos que aceitar aquilo que Ele entregou na nossa mão. Eu estava lá em Campinas hoje e eu estava nervosa. Muito obrigada aos músicos. Eu estava muito nervosa e algo me incomodava falando assim: larga tudo e vai para a casa dos seus pais. E eu, aquela angústia, eu falei assim: Deus, mas eu tenho que trabalhar. Ele falou: não, você não está entendendo. Eu sou o teu sustento. Larga tudo e vai para a casa dos seus pais. E quando eu cheguei lá, eu estava com a minha mãe conversando. E chegou no final do dia, era umas 6:30. Meu pai me encontrou assim e falou assim: Ingrid, é você que vai pregar hoje. Eu falei: como assim? Ele falou: você que vai pregar hoje, eu vou te dar o versículo. E eu não entendia muito bem o propósito, mas quando ele me falou, algo veio no meu coração muito forte. O Senhor, Ele falou assim para mim: para isso que eu te preparei essa semana. Então aqui nessa noite, eu tenho me preparado há 1 ano para esse momento, que não é um momento muito fácil. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmos 23:1. Por favor. É um versículo super difícil e poucos conhecem. Em Salmos 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei, fazem verdes passos, guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Amém? Ixi, está muito fraco. Amém? Glória a Deus. Sente-se ao seu lugar. E nós refletindo nessa palavra, nós falamos assim: é fácil quando nós olhamos para o céu e dissemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um versículo que ao mesmo tempo ele é tão poderoso, mas ele é um versículo tão perigoso para aqueles que não entendem o propósito de Deus nas nossas vidas. E quando o Senhor ele foi entregando a palavra em meu coração, eu falei assim: Senhor, quem que eu vou citar na Bíblia para entregar a palavra para os irmãos que estiverem lá? Ele falou assim: não, você não está entendendo. Eu sou o teu pastor e nada irá te faltar. Você não vai contar sobre ninguém. Você vai contar sobre a tua vida. E aí que entra, irmãos, faz mais ou menos 1 mês que eu tenho passado uma prova tão grande para chegar aqui hoje e entender o propósito que Deus tinha na minha vida, que Deus tem na minha vida. E o tema da mensagem hoje será as 4 fases da luta. Quantos aqui já passaram lutas ou passam lutas até hoje? Ai, que bom que sou eu. Quantos aqui passam lutas e estão passando lutas até hoje? Irmãos, nós que estamos na presença de Deus, nós passamos lutas dia após dia. E na primeira fase desse capítulo, o Senhor ele vai nos mostrar que nós temos escolhas para fazermos em nossa vida dia após dia. Porque quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás, quando você decide entregar a sua vida a uma pessoa, a um ser que você não vê, que você não sente, não é nada fácil. E quando nós se baseamos a nossa vida em promessas ditas em um livro escrito há tanto tempo atrás, aonde está a tua fé? Há mais ou menos esse mês vai completar 1 ano em que eu tomei a maior decisão da minha vida. E eu conversando com a minha mãe, eu falei assim: mãe, eu estou tão angustiada. E ela falou assim: Ingrid, se recorda, vai fazer 1 ano que aconteceu tantas coisas, e o nosso subconsciente, ele nos questiona muitas das vezes.
Mas no momento que ela disse isso, o Senhor falou em meu coração, não é por isso. É para que você sentisse toda a sua dor, para que você pudesse testemunhar o meu nome nessa noite. Quantos aqui acreditam que irá sair daqui com a sua vitória? Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, há mais ou menos 3 anos atrás, eu sempre me questionava, eu tinha meus 21 anos, e desde os meus 16 anos, eu escolhi para a minha vida que chegasse uma fase que eu gostaria da minha liberdade. Mas Ingrid, como assim liberdade? Porque eu sempre fui taxada como a filha do pastor Marcos. Todo mundo tem medo. Então assim, eu falava assim, não, então minha maior forma de liberdade é eu conseguir namorar, onde eu vou poder casar e onde eu vou poder desfrutar daquilo que Deus tem de verdade para mim. E nesse tempo, desde os meus 16 anos até os meus 23 anos, eu tive 4 relacionamentos. Ingrid, 4 relacionamentos? Sim. Mas essas 4 relacionamentos, elas fazem parte da primeira fase da luta, que qual que é? Escolha. E nesses 4 relacionamentos, eu entendi que estar dentro da casa do meu pai, estar na mão dos meus pais, é bem melhor do que estar na mão do mundo. E nesse período foi se passando, a gente vai amadurecendo as nossas ideias, nós vamos nos aproximando, eu fui me desenvolvendo no meu ministério, nós mudamos de cidade, mudamos de vida. Mas o que me marcou e que me marca até hoje, onde o Senhor ele me mostrou o meu verdadeiro ministério e aquilo que Ele tinha em minhas mãos, foi quando eu estava com o meu casamento marcado. Eu ia me casar no sábado e na quarta-feira eu estava orando por uma questão de insegurança, por uma grande mudança na tua vida, e o Senhor ele me diz assim, não vai dar certo. Aí você olha assim, como assim não vai dar certo? Deus, o Senhor vai me falar isso agora? Faltando 3 dias para o meu casamento, Ele falou assim, não vai dar certo. Mas eu ouvi a voz de Deus? Não. Deus, porque o ser humano ele muda. Deus, porque eu acredito, e sabe qual é o nosso maior erro? É acreditarmos mais nas pessoas do que em Deus. E assim como também foi, se a gente for meditar, os maiores homens na Bíblia sempre tiveram momentos que eles acreditavam mais em homens do que na palavra de Deus. Se a gente for pensar na vida de Abraão, quando o Senhor pediu para que ele saísse de sua terra e fosse até outro, o que ele fez? Ele mentiu, ocultando que Sara era sua esposa. Ali ele estava crendo somente nas leis dos homens e esqueceu da promessa de Deus na vida dele. Se a gente for pensar em Sansão, Sansão acreditou sempre na palavra de uma mulher do que da promessa que Deus tinha para ele. E nesse momento eu te pergunto, quem você está ouvindo no dia de hoje? Você olhando todas as lutas que está acontecendo, sua vida financeira, os seus vícios, a sua saúde, é decorrente ao que era você ouvir a voz de Deus? Tenho certeza que não. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o Senhor ele nos manda ao caminho certo. E quando se passou, eu decidi me casar. E quando depois de 3 dias do meu casamento, uma missionária me ligou e falou assim, Ingrid, eu tenho algo para te dizer que está me incomodando muito. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, no seu casamento, eu vi um arco-íris muito grande. Eu falei assim, nossa, então, era só intuição que estava falando comigo. Ela falou, não, você não está entendendo. Sabe o que significa um arco-íris dentro da Bíblia? É uma nova aliança com Deus. Assim como Deus foi com Noé e sua família. Eu falei, amém. Deus formou uma aliança e vai mudar a minha vida através do meu casamento. Isso foi se passando. Eu fiquei casada durante 9 meses. E quando chegou ao 9º mês, um pouquinho antes de completar o 9º mês, eu fui fazer uma viagem. E vocês vão entender o
o decorrer dessa palavra, eu lembro até hoje que eu estava viajando de ônibus, de Ribeirão até Montemor, e eu estava com uma angústia muito grande dentro do meu coração. E quando eu olhei para a janela, era um céu totalmente estrelado. E eu olhava para aquele céu estrelado e eu só me lembrava da promessa de Deus para Abraão. E naquele momento eu olhei assim para os céus e falei assim: Senhor, de todas as lutas que eu estou passando, de tudo aquilo que eu escolhi errado para a minha vida, de tudo aquilo que eu acreditei do homem, eu te peço, e eu falei, e eu te clamo pela última vez, me dá a oportunidade da felicidade. E eu prometo ouvir a tua voz. Eu lembro até hoje que eu olhei as estrelas do céu e falei: Senhor, eu prometo ouvir a tua voz. Você falou assim: nossa, Ingrid, então quer dizer que você já passou pela sua primeira fase? Não. Aí só estava começando a minha primeira fase. Sabe por quê? Porque daí eu entendo que eu larguei a minha vida de acreditar nos homens e acreditei que o Senhor, Ele era o meu pastor, e a partir daquele dia nada iria me faltar. E a partir daquele momento eu tomei toda a decisão. E quem estava aqui, se eu não me engano, no primeiro domingo, onde ninguém sabia, eu estive aqui ministrando e eu olhei para o grupo de louvor e eu não aguentava em choros. E eu falei para eles assim: irmãos, ninguém sabe, mas essa semana eu fiz uma escolha na minha vida. Eu escolhi servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Que quando a gente se corrompe com a visão dos homens, nós nos deixamos ser guiados por eles. E os homens, eles são falhos. Os homens, eles não olham com os olhares sobrenaturais. Por isso que o Senhor, Ele diz: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu estarei contigo. Porque o Senhor, Ele já sabia o que iria acontecer neste mundo. Ele sabia que muitos estariam sobrecarregados com tantas escolhas que iriam fazer. E a gente continuando aqui na Bíblia, em Salmos 23, 4, diz assim, entra a nossa segunda fase: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Só que antes de a gente dizer que Deus o consola, Ele diz o quê? Ainda que você andastes pelo vale da sombra e da morte. E quando eu escolhi a minha decisão de me separar, eu olhei assim para o meu pai e falei assim: você pode questionar, nossa, mas a filha do pastor Marcos, ela se separou e o pastor não deu nenhum apoio? Irmãos, no meu noivado inteiro, meu pai sempre olhou nos meus olhos e perguntou: você tem certeza? E quando eu decidi, eu me sentei com ele e falei assim: pai, estou me separando. Ele: como assim? Como assim? Você nunca falou nada? Eu falei assim: não, eu estou me separando. Foi uma decisão um pouco arrogante, foi, porque eu achei que eu poderia caminhar sozinha. E quando nós caminhamos sozinhos, chega uma hora que os nossos pés, eles estão tão cansados, o nosso corpo, ele está tão sobrecarregado, que chega uma hora que eu falo a mesma coisa para você, que pode te servir hoje de uma escolha nessa noite. Onde eu olhei para os meus pais e diz assim: essa noite eu tenho uma decisão, ou eu escolho o meu casamento, ou eu escolho a Deus. E no momento da minha separação, por mais que me doía, eu ouvi dizer assim: fique com a sua igreja. Ali,
eu percebi que eu tinha tomado a decisão certa. O Senhor, Ele nunca vai te deixar tomar uma decisão perante o nome dEle e que te deixe em dúvida, porque Deus não é um Deus de dúvida, Ele não é um Deus de engano. Então, se nessa noite você tem que tomar uma decisão e que isso confronta o teu coração, saiba que esse é o não de Deus. Porque o Senhor, Ele tem as maiores promessas para a minha vida e para a tua vida. Então chegou um momento que eu falei assim: Pai, eu vou me separar e eu vou morar sozinha. Não é porque eu não te amo, não é porque eu não consigo conviver com vocês, mas é porque eu preciso aprender. Irmãos, pensa se eu pudesse, chegou um momento da minha vida que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria sem medo. Porque foi uma das piores escolhas que eu achei que estava tendo. Mas a confirmação de Deus era tão grande sobre a minha vida, que eu entreguei os meus caminhos a Ele, e Ele me consolou. E nesse momento da minha vida foi tirado tudo. Tudo que era bens materiais, tudo aquilo que poderia ser tirado foi tirado. A minha dignidade foi tirada. O meu orgulho foi tirado como mulher. E eu me questionava muito. E chegou o primeiro mês, eu falava assim: Senhor, eu lutei tanto e hoje eu me encontro sozinha. E eu lembro até hoje que os meses foi passando, entrou a pandemia em março, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e aquela luta foi estreitando até que chegou um dia que eu abri minha geladeira, não tinha nada. Eu olhei a carteira, não tinha nada. No mesmo momento, eu tenho uma varanda no apartamento, eu olhei para os céus e falei assim: Senhor, o Senhor não falou que seria comigo? Mas Ele falou: eu sou contigo. Tem certos momentos de tribulação que você vai se questionar: Deus, o porquê isso acontece se eu sempre escolho o teu nome? Mas quando você se questionar isso, lembre-se de Pedro. Pedro, ele largou tudo para seguir a Jesus. Ele errou no meio do caminho e ainda foi crucificado. Então, nessa noite, se você acha que você está passando por sua dificuldade, por escolher a Deus, saiba que Deus, Ele está contigo. Porque para você poder passar pela sua vitória, você precisa passar pelo deserto. E a nossa segunda fase, ela diz assim, que é os momentos de luta, é o vale da morte e do sofrimento. Porque para nós sabermos o preço da nossa vitória, nós temos que saber o preço das nossas lágrimas. Nós temos que saber o preço de um joelho ralado, orando ao Senhor e entregando a nossa vida a Ele. É nesse momento em que você ouve das pessoas em sua volta que você tomou a pior decisão da sua vida. É nessa hora que as pessoas olham para você e dizem assim: onde está a Ingrid, a filha do pastor Marcos? E eu olho e digo: ela morreu. Como assim, Ingrid? Não é porque nós confiamos. Lembre-se de Moisés. Ele acreditou tanto a Deus e no meio do caminho ele questionou onde estava Deus na vida daquele povo. E foi o que eu fiz naquele momento. Eu nunca questionei a existência de Deus, mas eu questionava: Deus, cadê o seu milagre na minha vida? Enquanto eu estou aqui, colhendo as minhas lágrimas, o Senhor permite risos ao meu passado. Mas o Senhor falou assim: Ingrid, você só tem um passado porque você escolheu sofrer. Você escolheu. Muitas das vezes nós achamos que tudo é conforme Deus quer, mas não é.
Tem muitas lutas que nós passamos pelas nossas escolhas. Abraão, ele não precisava ter um filho com uma empregada, porque o Senhor, ele já tinha dado a promessa para ele. Mas ele decidiu passar por todas as coisas e tomar por sua atitude. Mas dando continuidade aqui, a gente entra na nossa terceira fase, que diz assim: preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu acho que os irmãos não entenderam. Eu vou ler novamente. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí está a presença de Deus na minha vida. E a terceira fase diz assim: a mesa com o banquete. Esse é só um resumo daquilo que tudo que eu passei. Mas chegou o momento. Isso vocês acham que pode ser um mês? Não. Tudo isso aconteceu, foi acontecendo. Em agosto eu fiquei doente. E eu falei assim para Deus: só que me faltava, Deus. Agora que o Senhor me dá uma fonte de renda, que depende de mim, o Senhor me coloca diante de uma cama de hospital. O Senhor, Ele foi comigo todos os momentos. Ele saciou a minha fome e hoje Ele sacia a tua fome. Ele me curou das minhas feridas e hoje Ele cura as tuas feridas. Mas isso não é o suficiente, porque o Senhor, Ele prova a nossa fé, não só para mostrar que Ele é maior do que nós, mas para mostrar que Ele é conosco. E quando chegou naquela cama de hospital, eu perguntei assim para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu falei tanto para o Senhor, porque a gente estava todo mundo junto, estávamos todo mundo junto na casa de um pastor. E um dia antes eu falei assim: mãe, eu não vou largar nada. Iam fazer uma viagem rápida. Eu falei assim: eu não vou largar nada porque eu preciso trabalhar. E tudo isso depende de mim. Olha o perigo das nossas palavras. Assim como foi dito domingo. Eu falei assim: porque a minha renda depende somente de mim. Viu como facilmente a gente se esquece das lutas? Facilmente já não é Deus na nossa vida, mas somos somente nós, por nós mesmos. Então chegou, isso foi no domingo, na segunda eu fiquei doente. Não consegui trabalhar por 20 dias. E durante 3 dias, nesse período, eu fiquei internada no estadual de Sumaré, com algo que até hoje os médicos não entendem o que é. Até hoje. E eu sentia dores, e suava, calafrio, febre. Suspeitavam que era Covid, não era. Então eu peguei, e eles fazendo um monte de exame, eles falaram: Ingrid, nós achamos que é isso, mas está complicação com aquilo, então nós não sabemos certamente o que é. E minha mãe acompanhando todos os dias, e meu pai sempre me mandando mensagem. Estava próximo do Dia dos Pais. E uma das noites ali, eu não conseguia dormir. E eu na cama de hospital. Sabe quando você se deita, você pisca os seus olhos e sua vida passa como se fosse um filme na tua vida? E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor, Ele falou assim fortemente comigo: Ingrid, eu sou contigo. Da onde que eu te tirei, da onde que eu fiz se passar, não foi as suas escolhas somente, mas eu estava contigo. Irmãos, a partir daquele momento, o Senhor, Ele me fez descansar durante 15 dias. E quando eu retomei as minhas atividades, o Senhor, Ele colocou os meus inimigos à minha mesa.
Nada estava dando certo. Fazia mais ou menos 7 meses que eu estava lutando para o meu pedido de divórcio, eu não conseguia. Fazia mais de 7 meses, 8 meses, que eu estava querendo ser totalmente independente financeiramente, pelo meu nome, trabalhando, eu não conseguia. E a partir daquele momento, o Senhor, Ele abriu as portas. Mas sabe por quê? Porque eu entendi que o propósito de Deus na minha vida era provar que sem Ele eu nada seria. Hoje eu não sei a prova que você passa. Hoje eu não sei a luta que você está passando. Mas no momento da oração, faça a seguinte frase com Deus. Transforme isso na sua oração. Deus, a minha vida está entregue a Ti. Mas quando nós entregamos o nosso carro na mão de outra pessoa, você tem controle? Não. Quem tem controle é o motorista. E nessa vida, o Senhor, Ele irá conduzir a tua vida perante hoje, através da sua vida hoje, nessa noite. E para finalizar, entra a quarta fase da luta que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o tempo foi passando, e eu conto o testemunho dessa semana. Irmãos, domingo eu estive aqui, eu estava tão alegre, e na segunda, eu liguei para minha mãe desesperada, eu falei assim para ela: mãe, o que está acontecendo na minha vida? E aí entra uma outra fase do testemunho, em que nós temos que aprender que o Senhor, Ele é o suficiente na nossa vida. Ingrid, como assim? Durante toda a nossa luta, durante todo o nosso deserto, sempre aparecem pessoas estendendo as mãos para nós. Sempre. Mas todas elas são enviadas por Deus? Não. E no meio de toda a luta, algumas pessoas passaram. E o Senhor, Ele sempre falava através de outras pessoas, dizendo assim: tome cuidado com quem você anda. Não é aqueles que pronunciam o meu nome que estão comigo. Lembra-se de Judas? Judas, ele andava com Jesus. Judas, ele se sentou à mesa de Jesus. Judas, ele ceiou com Jesus e o beijou no rosto. E Judas fez o quê? O traiu. No momento da sua luta, tome muito cuidado com as pessoas que você coloca perante a sua mesa, achando que elas irão substituir a presença de Deus. Porque a presença de Deus não está em pessoas, a presença de Deus está no teu coração. E quando você achar que não é suficiente, lembre-se que há uma cruz vazia e que em breve Ele voltará. E nesse período várias pessoas se aproximaram dizendo que eram amigos, várias pessoas dizendo: eu estou contigo, abraçavam, beijavam. Mas no meio dessa semana, o Senhor, Ele foi abrindo os meus olhos, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não deixa sentar à mesa com as tuas bênçãos diante dos teus inimigos. Então, se hoje você está estranhando que muitas pessoas estão se afastando, que muitas pessoas estão saindo, glorifique o nome do Senhor, porque a sua vitória está chegando. Então, se o Senhor, Ele está preparando uma luta, se Ele está preparando pessoas para profetizar o nome dEle, levante os olhos para os céus e creia que será dado o nome do Senhor. Então, passou-se durante o dia, na segunda, e no final do dia, eu vejo alguém, eu ouço alguém bater na minha porta. Irmãos, não foi bater, foi esmurrar a minha porta. E eu me assustei. Veio uma cartinha para mim, bem básica,
que eu estava sendo notificada com uma multa de R$500, porque eu fazia os atendimentos na minha casa. No momento eu questionei muito assim, eu falei assim, Deus, o que será de mim? No momento eu senti como se uma nova luta estaria se traçando, um novo deserto estaria se traçando, mas não era, era o começo de uma vitória. E naquele mesmo momento, eu liguei para minha mãe, como sempre. Eu liguei para ela e falei assim, mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu falei para ela, mãe, eu estou ferrada. Ela falou, por quê? Eu falei, mãe, acabei de receber uma multa de R$500 por atendimento aqui. Ela falou assim, Ingrid, o que aconteceu? Eu fui explicando. Mas isso, no mesmo momento, ela falou assim, Ingrid, para de questionar. Levanta as suas mãos para os céus e acredite que o Senhor, Ele tem melhor para a tua vida. Naquele mesmo dia, eu recebi uma proposta para fazer a locação numa sala aqui no centro de Montemor. Eu fiquei questionando e tinha algumas pessoas à frente. E eu peguei e falei assim, mãe, se for da vontade de Deus, vai ser, eu não vou me preocupar. Fui fazer meus atendimentos a domicílio. Na mesma noite eu liguei para a dona, eu falei assim, eu ouvi falar dessa proposta, desse espaço e tal. Funciona assim. Eu trabalho assim, trabalho das 6 às 10. Se não for para trabalhar assim, eu nem quero. Falei para ela, fica dentro de uma clínica odontológica. Falei assim, se você não quiser confiar em mim, a sua clínica não confia, mas eu preciso. Aconteceu isso, 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 e é isso que vai acontecer. Ingrid, como você foi arrogante? Não. Sabe por quê? Porque quando nós temos a propriedade daquilo que foi entregue nas nossas mãos, já não é mais nós, mas é Deus que está seguindo à frente. Deu mais ou menos uma hora, ela falou assim, Ingrid, infelizmente, tem 3 pessoas à frente, eu não posso, e eu tenho que dar prioridade para eles. Eu falei assim, amém. Eu entreguei na mão de Deus, que seja feito. Deu 15 minutos. Ela me mandou um monte de áudio, eu falei assim, não posso ouvir que eu tenho atendimento. Ela, enfim, a sala é sua. Eu vou tirar a cópia do alarme, a chave, não sei quem você é. Até então ela não conhecia minha mãe. Não sei quem você é, mas eu confio em você. A clínica está em tuas mãos. Na hora, eu dobrei os meus joelhos e comecei a chorar. Porque fazem 1 ano e 8 meses que eu tomei a decisão de trabalhar somente com massoterapia. E no momento da pandemia, onde o Senhor, Ele mais me honrou. O Senhor, Ele deu dupla honra. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi retirado. Hoje eu tenho o apartamento mobiliado. Hoje eu tenho uma sala com o meu nome na porta, onde eu posso dar a glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então eu te digo assim, o caminho da luta não é fácil. O caminho da luta não é fácil, sabe por quê? Mesmo eu tendo tudo em minhas mãos, eu falava assim, Deus, e as clientes? Minha mãe falou assim, para de murmurar e acredite que foi Deus que preparou. Para todo mundo que eu dizia, Ingrid, foi a melhor coisa que você fez. Tirar o trabalho da tua casa, porque a tua casa é lugar de oração. A tua casa é o teu lugar onde você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e o Senhor, Ele te dá sonhos de milagre. Onde o Senhor, Ele purifica o teu corpo, Ele purifica a tua alma para as pessoas que você irá fazer o milagre através do nome dEle. Então, hoje eu finalizo dizendo, lá em Isaías 40:31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus! Levanta e dê a sua melhor salva de palmas a esse Deus maravilhoso. E assim como Deus foi na minha vida, Ele será na tua vida nessa noite.
Não foi à toa que Ele me colocou aqui. Você pode até dizer, essa menina é maluca. Mas eu digo, eu escolhi ser maluca perante a presença de Deus. E só para completar, todos esses momentos que eu passei durante um ano, muitos momentos eu pensei sim em sair da presença de Deus. Em muitos momentos eu questionei, Deus, onde você está? Muitas das vezes eu questionei o porquê o Senhor me permite subir em cima de um altar. Porque eu te falo, nesse um ano, o que eu mais fui julgada. Como a filha do pastor Marcos se separou, como aquela que não segurou um casamento, como aquela que escolheu errado, todo momento da tua vida. Mas quem faz o teu nome, quem faz os teus caminhos, não são os homens, mas é Deus. E hoje eu glorifico, hoje eu testemunho que essa é a vitória de Deus na minha vida. Hoje eu não sei o que você está lutando, pelo que você está clamando, mas Deus proverá sobre a tua vida.